sou Carla Benites Martins, eu sou professora na UFG, aqui em Jataí, na Regional Jataí. Sou professora aqui desde 2012, leciono as disciplinas nas ciências criminais, mais precisamente Direito Processual Penal e Criminologia, e também outras disciplinas optativas que envolvem temas de direitos humanos, direito da criança e adolescente, gênero e os debates interseccionais de forma geral, né? Então a gente vai começar falando sobre essa primeira etapa, que é pensar uma atualização da economia política da pena. Para isso, a gente precisa ter algumas noções básicas, assim, que acho que são fundamentais. Primeiro, gente, acho que tem que colocar um pouco de pontos de partida, né? Coisas básicas que algumas pessoas aqui já super sabem e compartilham, e já é o óbvio, né? Mas eu acho que, como a gente está num ambiente mais amplo, eu acho que eu tenho que dizer esse óbvio sobre de onde eu parto, né? A gente pode dizer, em linhas muito gerais, que quando a gente estuda as noções de crime, criminalidade, a gente tem dois grandes paradigmas para esse estudo, que aqui no Brasil, né, uma professora da criminologia crítica muito importante para nós, que é a Vera Regina Pereira de Andrade, ela conseguiu classificar como dois grandes paradigmas: o paradigma da defesa social e o paradigma da reação social. Eu não vou entrar em detalhes aqui, eu vou só colocar de onde eu parto mesmo, né? Porque o que a gente vai discutir agora não é esse detalhamento dessa discussão, né? Mas eu coloco isso por quê? Porque eu não parto da noção de que existem sujeitos desviantes, que são sujeitos desviantes por conta de algo intrínseco a eles, ou processos de aprendizado social, ou coisa que valha. A gente parte aqui de um estudo, e essa é a nossa tese, né, do primeiro capítulo. Nós vamos compreender o que quais seriam os elementos histórico-estruturais do controle penal no capitalismo, porque nós entendemos que o controle penal ele tem um papel político que se distancia, que se desloca em muito do seu papel jurídico declarado, né? O seu papel jurídico declarado é ser um instrumento de controle diante de indivíduos que lesionem bens jurídicos fundamentais. E aí existe um código, que seria um código aceito por todos, né? Um código que seria a tradução de uma expectativa coletiva, e neste código teria uma sanção proporcional à gravidade daquilo que aquela pessoa tenha lesionado, invadido, né? E a gente entende que essa aparência, né, do controle penal, ela esconde, né, o seu verdadeiro papel, que é um papel de controle social, né? Serem instituições. Então, quando a gente pensa em sistema penal, a gente pensa em instituições de controle formal e informal, né, que o compõem. São instituições que têm um papel específico nas dinâmicas de controle social nessa sociedade. E é por isso que a gente não parte da ideia de crime como algo dado, mas sim como uma construção histórica, fruto de uma sociedade em conflito, né? Então, a noção de crime, criminalidade e o que a gente entende que é criminalização, ela sempre tem relação com a forma como a gente compreende o funcionamento da sociedade, né?
Se a gente entende que a sociedade ela é conflituosa, se a gente parte da noção de que existe um conflito central, que é o conflito capital-trabalho, por exemplo, né? E que a gente vive, então, uma sociedade de classes em conflito permanente, a gente rompe com um modelo consensual, né? Porque o modelo consensual é que norteia essas diretrizes do direito penal liberal, né? Então, essa noção de que rompe-se com o pacto social quando um sujeito comete algo que é entendido como crime. E aí, quando a gente vai se aproximando, e aí é uma pena, teria que ter um momento introdutório mesmo, né? Como se fosse um mini curso anterior mesmo, para a gente fazer essas discussões mais detidamente, né? De perceber o quanto que não há proporcionalidade entre os bens jurídicos protegidos na nossa realidade penal, o quanto que a proteção desses bens jurídicos ela é uma proteção basicamente da mercadoria, né? Seja da sua circulação livre com a criminalização de crimes patrimoniais, seja de uma circulação mais rentável com a criminalização das drogas. Mas basicamente, aqui a gente parte da noção de processos de criminalização e não da ideia ontológica, essencializante de crime e de criminalidade e de criminoso, né? Então, acho que isso é uma introdução básica, né? E nós vamos dialogar aqui dentro dessas interpretações, tem uma série de... dentro desse paradigma não da defesa social, né, que é esse do pacto, do consenso, mas sim da reação social, que parte da noção de conflito, tem uma série de autores e linhas teóricas e tal, e aqui a gente vai dialogar mais detidamente com o que a gente entende como economia política da pena. Então é aqui que a gente vai começar a falar mesmo do objeto desse primeiro capítulo, né? E como eu coloquei aqui no slide, eu tentei colocar uma frase que talvez sintetize qual é esse exercício da economia política da pena. Identificar as transformações na natureza do trabalho e nas dinâmicas de produção e a concomitância de novas configurações de subjetividades na etapa de acumulação denominada pós-fordismo, pós-modernidade, modernidade recente, império e o que a gente chama de pós-grande indústria. Então, a economia política da pena, ela busca perceber uma relação entre formas de produção e formas de punir. Talvez todo mundo aqui conheça dos economistas políticos da pena. Eu não sei se ele se enquadraria dessa forma, mas a gente aqui enquadra, que seria o Foucault, né? Então, o Foucault ele é bem famoso, né, por ser um autor que vai demonstrando exatamente o que mudou na forma de punição quando se transiciona de uma sociedade feudal para uma sociedade capitalista. Foucault não foi o primeiro a fazer essas reflexões. Ele tem um papel importante, é inegável, mas ele não foi o primeiro, né? A gente tem, talvez, um autor que a gente possa considerar pioneiro, né? Que seria o próprio Pachucanes, que é um autor russo, que teve um papel muito importante na construção do sistema jurídico, ou, né, a sua negação, do período de transição, né, no regime soviético. E o Pachucanes, ainda que ele não estudasse, esse não fosse o objeto central de estudo dele, ele não estudava o sistema penal, mas ele, na forma como compreende a forma jurídica do capitalismo, trouxe algumas pistas importantes que foram mais detidamente, não num diálogo direto, né, mas mais detidamente construídas por dois autores da Escola de Frankfurt, que foram o George Rush e o Otto Kirchheimer. Na verdade, mais o George Rush que o Otto Kirchheimer. Os estudiosos da obra
dizem que, inclusive, o Otto Scharmer estragou um pouquinho o trabalho do George Rush ao torná-lo um pouco mais determinista, porque ele fez a revisão e a introdução e o último capítulo, né? Que estudam sobre punição e estrutura social. Esses autores, depois Foucault, depois outros, uma dupla que é muito importante, um faleceu recentemente, o outro ainda vivo, que é o Dario Melossi e o Massimo Pavarini, atualizam isso nos anos 70. Esses autores foram construindo ideias sobre a economia política da pena e que basicamente tentavam perceber, desde a origem do capitalismo e as suas configurações posteriores, essa relação entre formas de produzir e formas de punir, tentando mostrar, todos eles, como havia um equivalente nas formas de produzir e nas formas de punir. Então, isso nos permite perceber que nós temos, na ordem do capital, uma determinada forma de produzir e uma determinada forma de punir. Ainda que esta forma de produzir e esta forma de punir se complexifiquem, porque, inclusive, né, é um sistema dos mais dinâmicos ou mais dinâmico e complexo que já existiu. Essas formas de produzir vão se transformando e, consequentemente, as formas de punir também vão se transformando. Então, o ponto de partida nosso aqui eu coloquei como uma primeira pergunta, se é possível uma análise histórico-estrutural do controle penal no capitalismo. E aí eu coloquei aqui uma citação do Dario Melossi, que me parece bem interessante, né? Ele coloca assim: é um exercício de checar a veracidade empírica da hipótese de uma relação entre variáveis estruturais fundamentais, especialmente as de natureza socioeconômicas, e a evolução das instituições penais. Então, para a gente explicar a boom do encarceramento, traduzindo um pouco isso, não adianta medir se aumentou ou diminuiu índice de violência individual. O aumento ou não de encarceramento não está relacionado, e aí tem uma série de pesquisas empíricas ao longo de todo o século XX e XXI, até agora, que vão mostrando que não há relação direta, né, entre aumento ou diminuição de criminalidade individual e aumento de pena, de punição, de encarceramento, né? Mas há, sim, relações entre aumento de desemprego e aumento de encarceramento, né? Ainda que não seja exatamente ou estritamente o debate sobre emprego e prisão. Ele tem que ser um pouquinho mais sofisticado do que isso. É isso que coloca os dilemas do tempo presente. Então, diante dessas inquietações, essas pesquisas foram tentando mostrar que compreender processos de encarceramento e processos de criminalização de forma mais ampla, né, é muito mais do que perceber essas movimentações individuais, né? É perceber um instrumento político que é acionado de diferentes formas, né? Então, um instrumento de controle social, que é o controle penal, acionado de diferentes formas em diferentes contextos históricos. Bom, essa escola, né, que se origina com George Rush, Otto Kirchheimer, Pachucanes e tudo mais, hoje em dia, eu vou tentar primeiro mostrar o que foram as primeiras ideias, mas a grande pergunta, que é o que eu me detenho mais nesse capítulo, a grande pergunta com a transformação, né, dessa etapa, que a gente pode chamar, eu classifico como pós-grande indústria, já vou explicar melhor isso também, mas essa etapa que se inaugura nos anos 70
que tem essas tantas denominações aí, pós-fordismo, modernidade recente, pós-grande indústria, império, pós-modernidade, mas que eu vou entender como pós-grande indústria. Nesta etapa, ainda é possível pensar essa relação entre transformações estruturais e o papel do controle penal? Porque no imaginário até dos estudiosos mais restritos da economia política da pena, haveria uma relação, e é inclusive o título da obra do Melossi Pavarini, uma relação direta entre cárcere e fábrica. Então, o que os primeiros estudos das primeiras décadas mostraram era essa relação entre cárcere e fábrica. Transformações do mundo do trabalho, papel do controle penal. E nisso, quando se chega a uma tese, que a gente também não concorda plenamente, de que não existiria mais indústria, né? De que é a crise da fábrica, de que agora o capitalismo não tem como seu eixo fundante a fábrica, não faria mais sentido pensar essa relação entre cárcere e fábrica, né? Então há muitas críticas à possibilidade de se reinventar a economia política da pena. Eu vou entender que sim, é possível, mais atual do que nunca, usar esse instrumento para pensar o papel do controle penal nesta etapa da acumulação capitalista. Ainda que eu destoe um pouco dos autores que também compartilham disso, e é um pouco esse o diálogo que eu vou fazer na tese, no primeiro capítulo. E aí eu coloquei aqui como última pergunta, né? Mais do que essa relação entre desemprego e encarceramento, né, que eu acabei de falar, talvez o grande eixo para entender a economia política da pena e a sua pertinência hoje é perceber a relação entre economia ou estrutura social, né, de forma mais ampla, e dispositivos de controle. Então, aquela lógica do forma de produzir e forma de punir, né, de uma maneira um pouco mais sofisticada do que a relação trabalho e fábrica, e aí pena, né? Bom, então por isso eu coloquei aqui nesse primeiro item que a gente vai tentar perceber essa relação, portanto, entre estrutura social e formas de controle. E isso envolve, primeiro, perceber uma macro trajetória histórica, que é essa noção de que cada sistema de produção tende a descobrir formas de punir correspondentes, por isso que no feudalismo as penas eram corporais, no capitalismo as penas são medidas pelo tempo, já estou dando spoiler, eu vou falar daqui a pouquinho. E, então, de um lado, essas macro trajetórias históricas e também, ao mesmo tempo, micro trajetórias cíclicas. Essas modulações das correspondências com a mudança de fatores econômicos e sociais. Então, como as formas de punir dentro dessa macro trajetória vão se transformando, assim como se transformam as formas de produzir neste sistema capitalista. Essa leitura não pode nunca caminhar sozinha, né, solitária, de um modo que nós possamos cair num economicismo. Eu, por exemplo, né, como já disse para vocês, por exemplo, ao trazer a concepção de sociometabolismo do capital, que é funcionado por meio de mediações de segunda ordem, portanto, por muitas instituições de controle social, eu não parto de uma noção rígida de super e infraestrutura. Mas, de qualquer forma, eu acho que para não cairmos aqui em qualquer equívoco, é importante apontar que olhar para esses elementos econômicos, né, nessa macro trajetória histórica e micro trajetória cíclica, não é um elemento automático, né? Ele enfim, a gente pode dizer que ele é uma totalidade permeada ela tem que ser uma totalidade heterogênea, né? São as particularidades dentro dessa totalidade. Por isso que eu vou apontar os limites dos autores que olham tudo isso a partir da Europa.
muito próprias aqui na nossa realidade, por exemplo, né? E isso envolve percebermos sempre a importância dos elementos ideológicos e culturais para a manutenção dessa indústria do controle do crime. Mais do que nunca isso é perceptível, né? Então eu coloquei aqui algumas categorias de autores que nos ajudam a perceber esse sistema, né? Então não é só um sistema, enfim, a forma de punir não é um reflexo automático das transformações na forma de produzir. É bem mais complexo do que isso, né? Então eu coloquei aqui algumas das reflexões, por exemplo, do Zaffaroni sobre o autoritarismo cool, né, como a nova etapa desse autoritarismo no neoliberalismo, a ideia de teatralização da penalidade, o debate sobre cultura do medo, indústria do medo e tantos outros elementos, o papel da mídia, né, enquanto produtora de processos de criminalização, como grande estrutura ou grande instituição de controle penal. Então isso tudo para a gente perceber como nós não estamos aqui tentando fazer uma associação mecânica, né, dessas transformações, mas percebendo como sem isso não compreendemos, por exemplo, o que estamos estudando, que é o encarceramento em massa no Brasil nesse período. Como eu falei antes, hoje a gente vive um hiperencarceramento como um fenômeno mundial. Independentemente de um aumento real dos índices de criminalidade e que são geridos desde os governos de extrema-direita aos ditos progressistas, que é o nosso caso. Então, para mim e para tantos outros, a gente só consegue desvendar este fenômeno com essa ferramenta, né? Não há outra forma. Há algo de tendencial, há algo de estrutural neste fenômeno, né? E a economia política da pena me parece a melhor ferramenta possível para entendermos isso. Coloquei aqui embaixo alguns dos pilares, né? Um pouco daquilo que eu falei no comecinho, né? Questões que seriam pressupostos que, pela questão de tempo, eu não conseguiria abordá-las com um detalhamento agora, né? Então, a noção de que a gente parte da criminologia crítica, do paradigma da reação social, né? De que essa nossa noção sobre a ordem sociometabólica do capital pautada na consubstancialidade das relações sociais de gênero, classe e raça. Isso eu vou traduzir no segundo momento. E, mais do que tudo, diante de algumas questões sobre essa atual etapa do controle penal, a gente se desloca um pouco até da terminologia escrita de que nós vivemos um momento de sociedade do controle. Porque para nós, esse momento histórico aqui da pós-grande indústria e tudo mais, coincide com um processo de crise estrutural do capital. Depois eu falo um pouco mais sobre o conceito de crise estrutural do capital. Mas nesta etapa, o capital não consegue mais deslocar os seus limites absolutos. E ele vive uma etapa de descontrole social, né? Então não é uma sociedade do controle, é uma sociedade do descontrole, né? Por isso até na minha dissertação eu coloquei um pouco essa brincadeira com as palavras, né? O descontrole social do capital nessa etapa vigente. Controle social, o Estado penal ganha predominância de forma global, né? Então, perceber este fenômeno mundial é perceber isso como um sintoma da crise estrutural do capitalismo. Bom, primeira coisa, então, vou colocar aqui alguns elementos que seriam os elementos originários, né, da economia política da pena. Então, quando começaram a construir essas ideias, qual era o contexto do capitalismo e quais eram os pilares dessas ideias. Então, talvez todos saibam disso, desde as aulas de história, no ensino médio mesmo,
Vocês sabem, o pessoal que já estuda isso há mais tempo já também tem isso muito nítido, né? Mas vocês sabem que a pena de prisão, ela não existe desde sempre, né? A gente sempre fala isso na primeira aula que a gente tem de criminologia, né? Então, isso choca algumas pessoas, né? Mas ela tem uma história bem curta perto da história da humanidade, né? Então, a pena de prisão, ela coincide com a fixação do capitalismo. A gente vai dizer com o capitalismo. Tem um momento aí de transição, né? Então, a pena de prisão como pena por excelência tem a ver com a etapa do mercantilismo, né? De acumulação primitiva, de transição de uma ordem econômico-social, cultural a outra. Antes disso, quando a gente olha para a história, por exemplo, do feudalismo, a gente percebe que a prisão ela tinha uma função cautelar. Era só para você aguardar a pena, e a pena era uma pena corporal, né? Então, a origem da prisão está diretamente relacionada à fixação do capitalismo. Então, esse é o primeiro ponto, né? Quando a gente falou lá antes sobre o equivalente, é perceber que nas sociedades pré-capitalistas, o controle da população ele era pautado muito mais no âmbito político. Na sociedade capitalista, o controle da população é pautado no âmbito econômico. Então, a sociedade feudal, por exemplo, era uma sociedade muito rígida, né, na sua estratificação social. Existia uma dependência muito direta, automática, né, dos servos aos senhores feudais. E por isso, pelo controle ser muito mais neste âmbito, as penas elas tinham que ter um conteúdo muito mais moral, religioso, tinha que estar muito mais atrelada ao sofrimento físico. Por isso que elas eram pautadas, por exemplo, pena de galés, né, de você ter que remar até morrer, as penas de suplício, né? Então, o equivalente e o método de controle era outro. No capitalismo, em linhas muito gerais, a gente sabe que o capitalismo só se constitui ao pleitear uma ideia de liberdade, né? De liberdade formal, uma ideia de liberdade que permite que as pessoas, por meio de um contrato livre, né? Vocês estudam em direito do trabalho, né? Ele tem que ser espontâneo, tem que ser livre, né? Por meio de um contrato a pessoa vende essa força de trabalho, né? Portanto, no capitalismo, o controle ele se dá muito mais pela dimensão econômica, né? E o conflito central neste sociometabolismo é o conflito capital-trabalho. E justamente por isso, no capitalismo, os meios de produção são subtraídos da maioria das pessoas, né? Por isso que o controle é econômico, né? Porque no fundo, é uma sociedade pautada no assalariamento. E por isso o controle penal, o equivalente, ele se dá desde uma função econômica. E desde uma função econômica, tendo como equivalente o tempo. Então, assim como no contrato de trabalho é o tempo que vai determinar a parcela daquele trabalho que é retornada ao trabalhador em forma de salário e a parcela daquele trabalho que é a parcela do trabalho excedente, né? Não o trabalho necessário, mas o trabalho excedente que se transforma em mais valor para o capitalismo, para o capitalista. Então, nessa relação, o tempo ele é um elemento determinante. Então, assim como no contrato, o tempo de trabalho é determinante, para a pena, o tempo de prisão é um elemento determinante, né? Então, a gente tem uma alteração
do equivalente ao dano. Eu até coloquei aqui, né? Antes, a vida, a integridade física e o status social. Agora, o tempo de privação de liberdade. E a gente vivencia no capitalismo um processo de universalização do princípio da troca de equivalentes. O contrato como fixação do tempo de trabalho e a sentença como fixação do tempo de reclusão. Por isso que a penalização vai, né, a pena de prisão enquanto pena por excelência, ela vai se colocar com a consolidação do mercado de trabalho no capitalismo. Eu até coloquei aqui uma citação do Juarez Cirino dos Santos, que é um criminólogo brasileiro também, muito importante, e ele diz assim: transformar o criminoso não proprietário no proletário não perigoso, um sujeito de necessidades reais adaptado à disciplina do trabalho assalariado. Portanto, os autores originários, né, da economia política da pena, e aí quem traz este princípio que eu coloquei aqui é o George Bush e o Otto Kirchheimer. Eles vão falar do princípio do less eligibility, que é o princípio da menor elegibilidade, que basicamente é perceber, como eu coloquei aqui, que as condições precisam ser sempre mais danosas à pessoa presa do que ao trabalhador que esteja fora das grades. Então, o sistema penal, como vocês que já estudaram Foucault, como quase todo mundo já fez, leu Vigiar e Punir, pôde perceber isso, né? As condições de vida da pessoa em situação de prisão precisam ser mais danosas, mais precárias do que a pessoa fora da prisão. E esse princípio da menor elegibilidade, em algum grau, ele vai se adequando a cada etapa da forma de produzir e de punir. Então, para esses autores, quando eles vão perceber esse processo de fixação do capitalismo, eles falam que o que antecede a prisão como pena por excelência são as casas de trabalho. E as casas de trabalho, e aí eles estudam, por exemplo, o Máximo Pavarini e o Dario Melossi estudam mais detidamente as casas de trabalho holandesas, que naquele momento eram as principais, mais fortes, depois inglesa, francesa, mas as casas de trabalho não eram prisão no sentido estrito, mas elas antecedem, elas abrem, né, o caminho para a prisão. Muito curiosamente, por exemplo, a casa de trabalho holandesa, o trabalho que era o trabalho mais humilhante, mais degradante, mais exaustivo possível, era o trabalho de ralar, né, transformar em pó o pau-brasil. Então, isso já é uma dica aí do que a gente vai pensar daqui a pouquinho, que é por onde andávamos enquanto tudo isso acontecia lá na Europa, né? O que isso tem a ver com a nossa história do sistema penal. E essas casas de trabalho, então, eram monopólios do Estado. E elas tinham um papel produtivo, num primeiro momento. Então, as casas de trabalho e as prisões iniciais, elas tinham um papel produtivo. Então, o trabalho ali era um trabalho mais precário, se investia o menos possível, explorava o máximo possível nas condições mais degradantes para aquilo gerar o máximo de valor para o Estado, né? Passado o tempo, a prisão começa a ser modulada pela necessidade, por exemplo, pelo aumento ou diminuição do exército de reserva, né? do trabalhador que se encontra no exército industrial de reserva. Então, em momentos em que há mais competição, as prisões cumprem um papel muito mais meramente disciplinar do que produtivo. Então, quando, por exemplo, o Estado perde o monopólio da produção daqueles itens nas casas de trabalho, o trabalho na prisão já não era mais um trabalho produtivo, mas ele era um trabalho que servia para que você aceitasse todas as condições de trabalho quando saísse dali. Então, assume um caráter disciplinar mais estrito sensu, né? E essa foi a tônica durante todo o século XX. Ao pensar o sistema penal
no norte global, né? Digamos assim. E o que os autores colocam é que a gente tem, então, essa sementinha, né, do que seria a lógica prisional aí, então, né, no século, finalzinho do século XVII, início do XVIII, mas nós vamos ter mesmo a constituição, inclusive ideológica, jurídica da prisão, no Iluminismo, que é o que todo estudante de direito, né, na sua primeirinha aula, espero que tenham uma criminologia antes, né, mas na primeira aula de direito penal, vão estudar, né? Então, o direito penal brasileiro, por exemplo, tem forte inspiração, né, nas ideias da escola clássica, né, e são as ideias pautadas aí no Iluminismo. Então, o Iluminismo, ele teoriza sobre essa noção que eu acabei de falar, dessa equivalência de termos condutas tipificadas penalmente de acordo com a gravidade da lesão a um bem jurídico dito fundamental por aquela sociedade, e a sanção a essa conduta será proporcional com o elemento tempo com a gravidade. Então, condutas que atinjam seriamente bens jurídicos muito fundamentais terão penas maiores, né? E essa teorização, então, do direito penal liberal se dá enquanto um fundamento ideológico disso que se origina, né, um século antes, de maneira mais material mesmo, né, com as casas de correção como primórdio, né, disso tudo. E aí que a gente tem que dar saltos, né? O que a gente vai entender, ainda que aqui a gente não consiga avançar muito, coloquei aqui no slide, né? O que a gente vai começar a observar melhor é perceber o quanto que a gente pode perceber os debates que se faz sobre a superação do Fordismo e a passagem de uma sociedade disciplinar. Então, eu acabei de falar muito o quanto que foi se constituindo uma sociedade disciplinar para uma sociedade do controle. E aí a pergunta que eu faço, que eu vou responder no segundo capítulo, principalmente, né, é até onde que a gente pode perceber que a gente, globalmente, e olhando para a nossa realidade, né, o quanto que se deslocou de uma tendência autoritário, ressocializante, a uma detentivo, neutralizante, de uma lógica disciplinar a uma lógica da sociedade do controle. Como a gente consegue perceber a adesão dessas classificações, dessas diferentes formas de produzir e diferentes formas de punir, olhando para a nossa realidade.